Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Nós estamos estudando a lição Promessas Sobrenaturais de Consolação. Hoje nós vamos ver a terceira promessa, ou seja, união sobrenatural, baseado no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 20 a 24. A terceira grande promessa de Jesus é o da união espiritual. O que é esta união espiritual? Nada mais, nada menos que a salvação. Ou seja, a partir do momento que eu creio em Cristo Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre a minha vida e esta união com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é concreta, é realizada. João capítulo 14, verso 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. É a união sobrenatural, é a união espiritual. O Pai em Cristo, o Cristo em nós, nós em Cristo e a Trindade em nós. No dia de Pentecostes, quando o Espírito viesse, os discípulos entenderiam a sua união com Jesus. Através do Espírito Santo estamos unidos a Deus e a Cristo Jesus. Ou seja, através da habitação do Espírito Santo em nós, somos unidos a Deus e a Cristo Jesus. Paulo usa a figura do corpo para explicar esta união com Cristo. Ele é o cabeça e nós os membros. Então, Cristo é a cabeça da igreja. E quando eu falo Cristo é a cabeça da igreja, não quer dizer das denominações, seja batista, assembleia, wesleyana, presbiteriana, católica, não. A igreja que eu falo é a igreja de Cristo Jesus, comprada pelo sangue de Cristo Jesus naquela cruz. Todos aqueles que creram em Cristo Jesus fazem parte da igreja de Cristo. Então, ele é o cabeça e nós, a igreja, somos os membros. Como diz no texto de Efésios capítulo 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo enche a nossa vida de paz, alegria e amor, da essência é amor. Então nós somos cheios do amor de Deus. Trata-se de uma união viva e pessoal. Viva por quê? Porque Cristo é vida. E pessoal por quê? Porque Ele é uma pessoa. A Trindade é uma pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele habita em nós. Essa relação entre as três pessoas da Trindade é indivisível, ou seja, não pode se dividir. A nossa união é com a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como diz Romanos 8, de 10 a 11. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Ou seja, Cristo está em nós. O corpo físico está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida, porque Cristo é vida. E porque Cristo é vida, por causa da sua justiça, Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que ressuscitou a Jesus. Esse mesmo ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, nós estamos vivos para a honra e para a glória de Deus. E assim, livres do pecado, da morte do pecado, e vivos para a glória de Deus em Cristo Jesus. O que acontece quando alguém é salvo?
Quando alguém é restaurado pelo Espírito Santo, convertido pelo Espírito Santo, a Trindade vem habitar no seu coração. A Trindade habita em nós por meio do Espírito Santo. João 17, 22 a 23. E lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então Jesus, ele transmite tudo aquilo que o Pai mandou ele transmitir, sendo esta unidade, Deus nele e ele em Deus, e eles em nós. Assim, porque ele nos amou e nos amou de uma tal maneira. O que significa ser salvo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, o que significa ser salvo? Ser alvo do amor de Deus. Ser alvo do plano da salvação mediante a fé no sacrifício de Cristo Jesus. Ser alvo do sacrifício de Cristo Jesus é ter a certeza que morremos nele na cruz e ressuscitamos nele para a glória de Deus. E assim, ele e a Trindade vêm fazer em nós morada. A palavra morada significa unidade, ser habitação, ser verdadeiramente uma morada. A palavra significa ser residência perpétua e definitiva. É ser santuário de Deus. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus, santuário de Deus. Ou seja, em 1 Coríntios 6, 19 a 20, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, o preço do sangue de Cristo Jesus. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar do templo, do santuário do Espírito Santo. Porque foi pago um alto preço. Preço de um inocente, que derramou seu sangue para nos lavar e nos purificar de todo pecado. Vamos orar, queridos? Mas antes, vamos ver o que é necessário para esta união. Duas coisas. Para que esta união aconteça de maneira crescente e profunda, são necessárias duas coisas: amor a Deus e obediência à sua palavra. Porque quem ama, obedece. Quem obedece, ama. E assim, a palavra de Deus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. João capítulo 14, 21. Amor a Deus, amor em guardar os mandamentos. É esse que me ama. E quando eu guardo os mandamentos, eu obedeço. Por quê? Porque eu amo. Amo a quem? Amo aquele que me amou primeiro, Deus. E assim eu amo. E serei e continuarei sempre sendo amado por Deus. Então o que nós aprendemos hoje? Que a terceira promessa acontece quando alguém é salvo. O que significa ser salvo? Somos morada. O que é necessário para esta união? Duas coisas: amor a Deus e obediência à palavra de Deus. Essa é a terceira promessa, que sobrenatural, ou seja, a salvação em Cristo Jesus. Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Aplica, Senhor Deus, esta palavra, e que possamos verdadeiramente sermos unidos a ti pelo Espírito Santo. E para esta união, eu tenho que reconhecer que sou pecador e que só sou salvo mediante Cristo Jesus. E crendo em Cristo Jesus, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar ao próximo como a mim mesmo e obedecer aos seus mandamentos, vivendo para a honra e para a glória do Senhor. Aplique esta palavra em cada coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.